santo, que não consegue tolerar qualquer pecado, independente do tamanho, porque não existe tamanho de pecado, pecadinho, pecadão. É o pecado em si. Deus, como um Deus santo, ele se vê confrontado pelo nosso pecado. O nosso pecado está confrontando Deus. E nesse ponto, nós não temos como ser justos, porque o nosso pecado ele nos torna ímpios diante de Deus. Deus nos vê como alguém que está transgredindo a lei dele. Então, os nossos pecados perante Deus, eles são intoleráveis. Deus não tem como nos tolerar, Deus nos vendo, no caso, né, vendo a forma como nós pecamos, por mais que nós nos esforcemos para não pecar, Deus está vendo a forma como a gente está conduzindo a nossa vida, Ele está vendo nossos pecados, e nossos pecados são intoleráveis para Deus. E o padrão de santidade de Deus, ele é um padrão perfeito. Então, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça o melhor que a gente possa fazer na nossa vida, por mais que a gente seja a melhor pessoa que existe, a gente não consegue alcançar esse padrão. Então, o que Paulo diz em Romanos 13, 23, eu vou citar aqui, que é mais rápido. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a gente entra num ponto que Paulo ele faz, nos primeiros 3 capítulos de Romanos, uma análise sobre os pecados. Ele fala ali, no primeiro capítulo, sobre o pecado dos gentios, no segundo capítulo ele fala sobre o pecado dos judeus, continua no terceiro capítulo, e ele chega a essa conclusão. Não foi só os judeus que pecaram, não foram só os gentios que pecaram, mas todos pecaram. Então, desde o menor até o maior, desde Adão até hoje, todos pecaram. Não teve um ser humano, com exceção de Cristo, que pode dizer, não, eu não tenho pecado, não, eu nunca pequei. Todos pecaram. Então a Bíblia ela é clara, ela diz ali, em Romanos 11, os gentios pecaram, os judeus pecaram. Nós, como pecadores, nós estamos em dívida com Deus. Inclusive, nesse capítulo que eu li de Romanos primeiro, ele fala um pouco antes, o José estava aqui no dia que a gente assistiu uma pregação a respeito dessa passagem, que Paulo diz que ele é devedor, tanto a judeus quanto a gentios. Em Romanos primeiro, no mesmo capítulo ali, ele diz um pouco antes, vou ler o 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo ele não se sentia, por mais que ele tivesse estudado com Gamaliel, que ele tivesse todo o conhecimento da questão da lei judaica, ele conhecia a Bíblia muito bem, ele tinha um domínio muito grande da questão do Antigo Testamento, ele conhecia muito bem. E ele tinha essa compreensão aliada ao conhecimento de Cristo, então ele conseguia aplicar isso às outras igrejas, às pessoas que ouviam ele. Por mais que tivesse esse conhecimento muito grande, ele se sentia devedor, ele tinha consciência disso, ele tinha consciência de que ele não estava fora quando ele falou nesse versículo, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, ele não se excluía desse versículo, ele se incluía também, ele sabia que ele também tinha pecado. E no livro de Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que é a morte? A morte ela é uma separação, mas ela não é só uma separação física, ela também é uma separação espiritual. No momento que Adão pecou, nós somos separados da nossa comunhão com Deus. E na próxima parte que eu gostaria de ler, Romanos 5, 12 a 14. Eu vou bem rápido, pessoal. Desculpa. Mas diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então aqui ele diz que não precisava, digamos assim, cometer um pecado do tamanho do pecado de Adão. Independente do teu pecado, a Bíblia diz que reinou a morte desde Adão até Moisés. Ele está falando, não teve nenhum ser humano que nasceu e pôde se considerar assim como não tendo ofendido a Deus. A gente pecou todos, desde Adão até o dia de hoje, todos pecaram. Então, ele faz, nesse capítulo 5, a partir do versículo 12, ele faz um comparativo entre Adão e Cristo. Lendo a continuidade, depois eu vou ler a segunda parte que fala a respeito de Cristo. Mas aqui ele fala a respeito de Adão. Adão, ele teve uma responsabilidade. Deus criou ele, Deus criou todos os animais, Deus criou a Eva, e Deus colocou eles para cuidarem do jardim. Eles eram administradores daquilo que Deus tinha criado, eles eram responsáveis por aquilo que Deus tinha criado. E Deus só deu uma proibição para Adão. Deus podia ter dito, não pode comer dessa árvore, daquela árvore, daquela árvore, daquela árvore. Poderia ter estado, colocado um pomar gigantesco e dito, não, dessas aqui tu não pode comer. Mas Deus colocou só uma árvore. Dessa árvore tu não pode comer, das outras tu pode. E Adão foi e pecou, ele cometeu uma desobediência a Deus. O pecado ele é uma desobediência a Deus. Então,
no momento que Adão fez essa escolha, ele condenou não somente ele, mas ele condenou toda a humanidade. Porque ali ele gerou morte, gerou uma separação entre Deus e nós. Porque tu vê que Deus ele passeava no jardim, então Adão ele tinha um contato direto com Deus. Adão ele não precisava fazer sacrifícios, Adão ele não precisava fazer N coisas que hoje em dia a gente necessita para se aproximar de Deus. Não, Adão ele tinha aquele momento com Deus, Deus passeava lá, Deus falava com ele, Deus falava com Eva, Deus continuava passeando e ele não tinha problema nenhum em falar com Deus, ele não se sentia envergonhado, ele não tinha consciência de pecado porque ele não pecou, ele não tinha pecado. Mas naquele momento que ele desobedeceu a Deus, ele cometeu um pecado e isso gerou uma separação entre Deus e ele. Mas Deus, justamente nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus já criou um plano para que pudesse se aproximar novamente do homem. Deus criou um plano quando ele diz que ele levantaria eu vou ler, para não falar das minhas palavras. Mas ele fala a respeito de quando Cristo viria, no caso. Né? Porém, Isaac tinha mulher da descendência do teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus ele já tinha como ideia enviar Cristo. Quando Deus fala em Gênesis a respeito, quando acontece o pecado de Adão, Deus já tinha o plano de enviar Cristo para sofrer por nós. Mas ele não poderia enviar Cristo naquele momento. Tudo deveria ter um tempo determinado. A palavra, se a gente vai lendo a partir de Gênesis até o Apocalipse, a gente vai ver que sempre ela revela Cristo. A palavra ela sempre é direcionada a Cristo. Independente de quem for o escritor, se lê Ezequiel, se lê Isaías, se lê Daniel, tudo leva para Cristo. Tudo dentro da própria palavra encaminha para Cristo. E esse plano que Deus tinha, ele ia levar um tempo para acontecer. Então, do tempo que Adão cometeu o pecado até o tempo que iria acontecer, chegar a vida de Cristo, Deus precisava de algo. Deus criou algo para que o homem não ficasse completamente afastado dele. O que foi criado, Deus determinou o sacrifício. Então, o ser humano ele pecava, ele cometia um erro, ele cometia alguma falha, e ele oferecia um sacrifício para ficar, não digo assim de bem com Deus, mas que aquilo não tornasse ele totalmente abominável aos olhos de Deus. Então Deus ele estava lá no trono dele, ele olhava, ele via o ser humano, ele via que, por exemplo, eu como, digamos naquela época, eu teria pecado. E aí eu teria consciência de que eu peguei, então eu pensaria, preciso ir até Jerusalém, tem que oferecer um sacrifício. Ou então ali no meio do povo tem que levar um animal sem mácula, um animal perfeito, para que seja oferecido no altar, para que Deus tenha, digamos, misericórdia do meu pecado e Deus não me fulmine, né? Eu tenha consciência do meu pecado. Mas a Bíblia diz, em Hebreus, vamos lá de novo, abrir no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 1 ao 5. Ela fala a respeito desse sacrifício. Hebreus 10, 1 ao 5. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então a gente vê aqui que quando o autor aos Hebreus ele fala a respeito dos sacrifícios, ele deixa bem claro que o sacrifício daquela época, ele não tirava o pecado, ele não removia o pecado. Por isso ele diz aqui, se outras sortes não teriam cessado de ser oferecidos, enquanto os que prestam culto teriam sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então, se o sacrifício daquela época, o sacrifício de animais, ele tivesse resolvido a questão do pecado, não teria necessidade de continuar tendo sacrifício. Porque o sacrifício em si ele resolveria. Teria feito um sacrifício, Deus daria o sacrifício da pessoa que estava oferecendo, né, do ofensor, digamos assim, e ele diria, não, esse sacrifício aqui é suficiente, eu não preciso se oferecer mais nenhum sacrifício pelo meu pecado, porque já está resolvido. E aí ele diz aqui que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, o sacrifício do Antigo Testamento, ele servia para cobrir os pecados perante Deus. Ele não resolvia o pecado, ele não tirava o pecado, ele simplesmente cobria o pecado. Deus via aquilo como uma oferta, como se fosse uma reparação. O ser humano ele via que tinha pecado, ele precisava entregar algo para Deus. Então ele entregava para Deus um sacrifício em reparação. Ó Senhor, eu cometi o meu pecado, esse é o sacrifício que eu estou te oferecendo.
ele era uma oferta de reconciliação com Deus, a questão do homem se reconciliar com Deus. E a gente vê assim, eu vou citar um exemplo, talvez para deixar bem claro assim, a nossa condição como pecadores. Eu comentei isso bastante com meu primo, comentei isso com mais algumas pessoas a respeito de Jó. A gente vê que Jó, quando a gente lê o livro de Jó, a gente pensa assim, Jó é muito bom. A gente vê, Deus usou Jó como exemplo. Deus colocou assim, vê o meu servo Jó, imagina, qualquer um de nós hoje em dia, imagina se Deus pudesse olhar para nós e dizer, tu tá vendo ele? Ele é um exemplo. Tipo, ele é diferente, ele é uma pessoa assim que as pessoas deveriam ser como ele. Ele é Jó. E aí a gente lê a história de Jó, a gente vê que Jó ele era uma pessoa que ele era preocupada com o sacrifício, com a vida espiritual, não somente dele, mas dos filhos dele também. Que a palavra diz que quando os filhos de Jó saíam das festas, quando eles voltavam, Jó oferecia um sacrifício, porque pensava que talvez eles poderiam ter pecado e ele não queria que Deus castigasse os filhos dele. Então ele pensava lá na frente, pensava, meus filhos podem ter pecado. E aí a gente vê assim, que o diabo chega e fala para Deus, pede para testar Jó, né? E eu estava pensando a respeito disso e eu cheguei a uma conclusão que, na verdade, assim, Jó não recebeu nada além do que ele merecia. E isso parece muito estranho. Se a gente for pensar, porque a gente pensa assim, Jó era uma pessoa boa, Jó era uma pessoa, digamos assim, praticamente era um exemplo para Deus. Mas Jó não recebeu nada além do que ele merecia, porque a palavra diz que não é por obras nossas, mas é de Deus. Então, por mais que a gente pudesse ser como Jó, por mais que a gente tivesse uma vida muito reta, muito íntegra, por mais que Deus apontasse para nós e dissesse, essa pessoa é um exemplo, as outras pessoas deveriam ser como elas. Antes do sacrifício de Cristo, antes de haver o sacrifício de Cristo, a gente não teria a condição de chegar diante de Deus. E o nosso castigo seria da mesma forma como o pior dos pecadores. Não haveria diferença entre uma pessoa que fosse a pessoa mais vil, a pior pessoa que pudesse ter existido, digamos, uma pessoa mais pecadora, aquela que tu olha e diz, essa pessoa não tem jeito. E Jó, não haveria diferença entre eles, porque para Deus ambos teriam pecado. O peso do pecado de Jó e o peso do pecado de uma pessoa que conseguiu era o mesmo. Jó não teria acesso a Deus pelas boas obras dele, não teria acesso a Deus por ele ser um servo fiel a Deus. Ele teria acesso a Deus somente por Cristo. E Cristo ele ainda não havia vindo. Então, na verdade, quando se oferecia o sacrifício no Antigo Testamento, alguns teólogos gostam de afirmar que esse sacrifício ele era como se fosse um cheque predatado. Então, a pessoa ela tinha consciência de que ela tinha que oferecer um sacrifício, e esse sacrifício só ia ser resgatado de verdade quando Cristo se oferecesse, quando viesse realmente o verdadeiro pagamento. Então, eles afirmam isso, né, que o sacrifício do Antigo Testamento era como um cheque predatado. E a forma como nós hoje chegamos a Deus e pedimos para que Deus nos perdoe dos nossos pecados, para que a gente possa ter comunhão com Ele, seria um pagamento posterior. Então, Cristo ele já pagou, e agora a gente chega diante dele, de Deus, né, e tem condições de se reconciliar com Ele. Da mesma forma, eles. Então, Jó ele oferecia esse sacrifício. Mas onde eu quero chegar? Que não é muitas vezes a gente pensa essa ideia de que se a gente for muito bom, se a gente fizer isso, e tem religiões que defendem isso, que se tu for uma ótima pessoa, que se tu fizer o bem para todas as pessoas, se tu te esforçar por ti, tu pode conseguir alguma coisa, mas na verdade não depende de nós. Depende de nós, mas não diretamente. Nós não podemos por nossas próprias forças ser reconciliados com Deus, por nossas próprias forças nós não podemos abrir um caminho para Deus. A palavra diz no livro de João 13,16, que era onde eu gostaria de chegar, que é a palavra mais conhecida eu creio que não tem um evangélico que não conheça essa palavra, né, porque ela é bem dizer o cerne da Bíblia, na conversa entre Jesus e Nicodemos. Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente vê que assim, hoje a gente está, digamos, no intervalo de Páscoa, entre sexta e domingo, e é uma coisa que a gente deve recordar, sabe? A nossa festa de Páscoa vai ser na semana que vem, mas a gente tem que lembrar que hoje é um dia muito especial. Claro, não foi, eu creio que não foi exatamente, talvez tenha sido, talvez não tenha sido exatamente nos dias de hoje, pode ter sido em uma data anterior, porque depende muito do calendário, mas enfim, o momento que é celebrado nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, muitas vezes o mundo ele tenta nos desviar desse foco, ele tenta nos fazer esquecer que houve um sacrifício, que a gente era afastado de Deus, que a gente não tinha condições de chegar diante de Deus. E nesse versículo de estudo, Deus enviou Jesus ao mundo, Deus nos enviou um Salvador para nós, Deus enviou alguém que poderia oferecer um sacrifício perfeito. Nós não poderíamos oferecer um sacrifício perfeito, nós não poderíamos nos achegar a Deus pela nossa própria vontade, mas Deus ele colocou
no coração dele nos salvar. Deus colocou no coração dele que, por mais que nós não fôssemos perfeitos, por mais que nós cometêssemos muitos erros, por mais que nós não merecêssemos, como nós não merecemos a graça, a misericórdia de Deus, Deus teve misericórdia da nossa vida, Deus enviou Cristo para que nós pudéssemos hoje, nessa noite, ter acesso a Deus, para que nós pudéssemos durante a nossa vida ter acesso a Deus. E quando Deus enviou Cristo para morrer em nosso lugar, a Bíblia diz aqui nesse versículo que para que nós não pereçamos, mas que nós tenhamos a vida eterna. Só que o que nós precisamos ter para que nós não venhamos a perecer é fé. Nós precisamos confiar em Deus. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não pereça. Então, se a gente não crê em Cristo, nós vamos perecer. E aqui, além disso, porque, muitas vezes a gente analisa esse versículo e a gente pensa, Deus nos deu a vida eterna. O fato de Deus ter nos dado a vida eterna é algo muito grande, mas não é tudo. Deus deu muito mais do que a vida eterna. Deus poderia ter simplesmente dito, vou enviar Cristo e eles vão ter vida eterna agora. Então, tu vai viver eternamente. Mas aí tu pensaria, tu vai viver eternamente, mas como tu vai viver eternamente? Não é simplesmente tu só vai viver eternamente. Porque tu poderia viver eternamente sofrendo. Sei lá, teriam várias coisas. Tu poderia viver eternamente de N formas. Mas, porque daí tu pensa assim, tudo bem, eu tenho uma vida eterna. Mas tu pensa assim, mas eu ainda estou separado de Deus. Tu poderia pensar. Mas Deus não, quando Deus enviou Cristo para que Ele morresse pelos nossos pecados, Ele não nos deu apenas a vida eterna. Quando Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele nos perdoou os pecados. Nós tivemos acesso a Deus para que nossos pecados fossem perdoados. E quando Deus nos perdoou os pecados, nós recebemos justificação. Aí entra naquele versículo que eu li no início, que falava a respeito de que nós somos justos. Então, nós não somos justos por nossa vontade própria, nós não somos justos porque nós fizemos alguma coisa para merecer essa justiça, mas nós somos justos porque Cristo se sacrificou por nós. Porque no momento que Cristo se sacrificou por nós, Deus estava olhando lá de cima e Deus viu assim, eles não merecem o sacrifício de Cristo, eles não merecem serem salvos, eles não merecem perdão pelo nosso pecado, pela nossa vida, pela forma como nós nos conduzimos, nós não merecemos. Mas Deus olhou e disse assim, tem um sacrifício perfeito, Cristo se sacrificou por eles, por todo aquele que crê. Então no momento que nós cremos, a nossa dívida, que era uma dívida direta com Deus, ela foi paga por Cristo. Então Deus olha para nós e o que Ele vê? Ele vê o sangue de Cristo sobre nós. A gente vê que no momento, a Páscoa ela tem uma referência direta à saída do povo de Israel do Egito. Quem conhece a questão histórica, a Páscoa significa Pessah, que é a saída, significa a passagem, né? A passagem do anjo naquela noite em que Moisés chegou para eles e disse que eles tinham que colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo passasse por ali e não matasse os filhos dos hebreus, apenas os filhos dos egípcios. Então, ali a gente vê uma referência direta a Cristo, porque o que eles tinham que colocar nos umbrais das portas era o sangue do cordeiro. E foi o sangue do cordeiro que foi colocado sobre as nossas vidas, nessa noite, sobre a vida de cada um de nós que está aqui, para que a gente possa ter acesso a Deus e não ser condenado. Da mesma forma como o anjo naquele momento, como o anjo quando estava ali, passando pelo meio do povo de Israel, entre o povo de Israel e o povo do Egito, ele olhava e ele via, não, esse aqui eu não posso tocar, esse eu não posso matar, esse está salvo. Da mesma forma agora, Cristo ele olha para nós e ele vê, não, eu não posso tocar neles, eles estão salvos. Tem o sangue de Cristo em cima deles, sobre eles. E Paulo fala em Romanos 5, 15 e 19, que agora é a parte que fala a respeito de Jesus, irmão de Adão. Ele diz, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então a gente vê que, pela ofensa de Adão, nós somos condenados. E essa ofensa, ela não foi uma ofensa só, essa ofensa ela foi se multiplicando durante todo o decorrer da história da humanidade. Mas um ato de justificação só, um ato de justificação feito pela pessoa certa, pela única pessoa que poderia se oferecer em sacrifício por nós. O ato de justificação feito por Cristo, que
E como a gente vê na oração dele, ele pede para Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Então a gente vê que ele não sofreu uma morte simples, ele sofreu uma morte dolorida, ele sofreu uma morte que foi custosa. Cristo, ele se ofereceu em sacrifício por nós e ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que não seria fácil morrer, ele sabia que não seria fácil levar os nossos pecados na cruz. E muitas vezes a gente pensa na morte de Cristo como um sacrifício físico, mas às vezes a gente não pensa na morte de Cristo como um sacrifício espiritual. Quem sabe? Eu não posso afirmar isso, até porque a Bíblia ela não afirma isso diretamente, mas eu consigo imaginar que Cristo ele deve ter sofrido uma opressão muito forte naquela cruz. Porque ele estava levando o pecado do mundo inteiro. Não era um pecado meu, não era um pecado de uma pessoa, só estava levando o pecado do mundo inteiro naquela cruz. A Bíblia diz em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o castigo que nós merecíamos, aquilo que nós merecíamos de Deus, o castigo por toda a nossa eternidade, sermos condenados, estarmos afastados de Deus, esse castigo que era para ser lançado sobre nós, foi lançado sobre Cristo. Esse castigo que era para nós sofrermos, e muitas vezes a gente pensa que na nossa vida a gente sofre, mas imagina sofrer a eternidade, ser condenado juntamente com os outros. E aí eu entro na questão da salvação. Eu falei do que nós somos salvos da ira de Deus. A Bíblia é bem clara, o nosso pecado ele ofende Deus. Então, da forma como o nosso pecado ofende Deus, ele poderia nos enviar o castigo mais terrível. E ele não estaria errado. Porque ele é perfeito, ele é justo, ele é santo. Ele deu uma oportunidade para o homem. Deus poderia ter, no momento em que cada um pecou, Deus poderia ter olhado para ele e dito: tu errou, não gostei da forma como tu errou, eu vou te destruir agora. E ele não estaria errado. Ele é o Criador, ele tem direito sobre todas as coisas. Ele tem direito sobre nossas vidas, sobre as coisas que acontecem conosco. Mas ele teve misericórdia de nós, e pela misericórdia dele, hoje nós podemos estar diante dele, nós podemos louvar ele independente dos nossos erros, nós podemos pedir perdão a Deus, nós podemos nos achegar diante dele e louvar ele no Espírito e em verdade, como diz a palavra. Eu queria ler um trecho rápido, já estou próximo de terminar. João, no capítulo 3, versículo 27 e 36. Na verdade eu não tinha pensado nessa passagem, mas tem no Netflix tem como se fosse um documentário que se chama Evangelho segundo João. E eu não tinha prestado nunca atenção nessa passagem, e eu achei muito interessante, porque essa passagem ela fala o que João fala a respeito, João Batista fala a respeito de Cristo. João 3, a partir do versículo 27. Diz, respondeu João Batista: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a gente vê que João Batista ele tinha consciência de quem era Cristo. Ele conviveu com Cristo, ele batizou Cristo. Teve uma das maiores honras que eu acredito, né, que uma pessoa poderia ter. Imagina batizar Cristo. É algo que não tem explicação, seria surreal. E Deus deu essa honra para ele. Ele batizou Jesus Cristo. E ele tinha consciência de quem era Cristo, e os discípulos dele tinham dúvidas a respeito de quem era Cristo, porque eles andavam, eles seguiam João Batista. E eles não queriam que João Batista desaparecesse. Eles pensavam que João Batista era o mais importante. Porque eles seguiam ele, eles viam Deus operar através da vida de João Batista, mas João Batista ele era aquele que anunciava o Messias, que anunciava a chegada de Jesus. E talvez a gente devesse seguir o exemplo de João Batista. Hoje, muitas vezes a gente guarda Cristo para nós, mas a gente deveria compartilhar Cristo com as outras pessoas. Aí diz o que eu tinha notado: João Batista testemunha sobre Cristo. Então a gente vê que o livro ele não é o livro de João, desse João. Esse João ele não chegou nem a viver até o momento da crucificação de Cristo, a viver até a ressurreição de Cristo. Ele morreu antes, ele não viu isso. Mas a gente vê que ele conheceu e reconheceu Cristo na vida dele. Ele conheceu e reconheceu que aquilo que Cristo dizia vinha do céu.
que não era algo terreno. Ele reconhecia que Cristo dava testemunho de Deus, e ele reconhecia que quem não aceitava Cristo, ele estava sujeito à ira de Deus. Então, na verdade, é quase um evangelismo. Enquanto João fala isso para os discípulos dele, eu imagino os discípulos dele ouvindo e refletindo sobre essas palavras de João Batista, de que João Batista ele compreendia. E um versículo que me chamou muita atenção é esse 29, que diz: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente o ouve, e muito se regozija por causa da voz do noivo, por essa alegria se cumpriu em mim. Então, João Batista ele reconhecia que Cristo era o noivo, que a igreja era noivo, e ele ouvia a voz do noivo e ele se alegrava com isso. E ele não queria tomar o lugar do noivo, ele tinha consciência de quem era o noivo, ele tinha consciência que ele era um amigo do noivo, ele tinha consciência de que ele estava ali para auxiliar o noivo, mas ele não era o noivo. Então a gente vê que assim, João Batista ele tinha consciência de que nós precisávamos crer para ter a vida eterna. E isso muito antes de Paulo escrever o livro de Romanos, isso muito antes de Paulo sequer conhecer a Cristo. Paulo não conhecia Cristo nessa época, mas João Batista já tinha a mensagem dentro do livro de João falando que aquele que aceita Cristo, que aquele que crê em Cristo vai ter a vida eterna. Se a gente vê essa passagem que fala que o justo viverá por fé, essa passagem ela vem de Abacuque. Abacuque é no Antigo Testamento, Abacuque não conheceu a Cristo, Abacuque talvez tenha tido uma revelação de Deus a respeito do que seria o Evangelho futuramente, mas pensa, Paulo está utilizando uma palavra que foi falada séculos antes de Cristo vir, a respeito da justificação, o justo viverá por fé. Mas Abacuque não tinha consciência de todo o plano que Deus tinha feito. Abacuque não conhecia o cumprir das Escrituras na vida de Cristo, mas ele falou a respeito disso. Continuando, Romanos 6, do 1 ao 11. José, pode ir. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. A gente vê aqui que Paulo ele fala a respeito da nossa vida. Esse é digamos que seria o próximo passo, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós somos justificados por Cristo. Paulo ele fala a respeito do pecado. Ele diz, já que Cristo pode nos perdoar os pecados, já que nós podemos ser justificados por Cristo, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, isso significa que a gente pode pecar mais, significa que a partir de agora eu posso pecar à vontade e Deus vai perdoar meus pecados, então significa que eu estou livre para pecar. Paulo ele deixa bem claro aqui nessa passagem que no momento em que nós morremos juntamente com Cristo e que nós somos ressuscitados com Ele, o batismo para a morte, como ele diz, nós temos uma nova vida. Nossa vida é transformada, a gente não tem mais os mesmos hábitos, a gente não tem mais a mesma maneira de viver. Então a gente vê que Paulo ele deixa bem claro que nós não somos mais a mesma pessoa. E a partir do momento em que nós somos crucificados com Cristo, em que nós morremos, que nós vivemos agora para Deus e não vivemos mais para o mundo, como Cristo, a semelhança de Cristo, Paulo ele deixa claro que a gente deve buscar a santificação. Então, nesse capítulo ele fala a respeito disso. O próximo passo, depois de aceitar Cristo, depois de ser salvo por Cristo, depois de ser justificado por Cristo, é buscar a santificação. Então, é um passo que ele é importante porque a gente tem que compreender, e isso é uma coisa que eu prego não apenas para a igreja, mas para mim também. A
A gente tem que compreender que a gente não pode mais viver sob o domínio do pecado. O pecado não pode mais dominar a nossa vida. A partir do momento que a gente teve uma vida restaurada, uma vida nova com Cristo, a nossa vida ela